Hello, meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos revisar dois dos assuntos que nós já estudamos, tá certo? E aí, na aula de hoje, a gente vai revisar dois deles. Vamos lá. O primeiro deles, nós aprendemos coisas relacionadas a beach e a country, né? Lembram que lá no livro de vocês, vocês tinham, lá entre duas páginas, né? Vocês tinham essas duas figuras, né, que vocês estão observando, uma delas aqui, e vamos ver outra delas daqui a pouco, né? Então, lá no livro de vocês, a gente tinha essa primeira figura, onde duas crianças estavam com esses dois cartazes com um desenho, né? Eles tiveram que fazer um desenho de coisas relacionadas ao lugar que eles preferiam, né? O place, ao local que eles preferiam. Então, esse primeiro garotinho aí, esse primeiro boy, ele falou, I prefer the beach. Então, ele disse que ele prefere a praia. E aí, ele fez um desenho de algumas coisas relacionadas à praia, né? Algumas coisas que tem, que ele consegue ver, né, na praia, quando ele vai à praia. E aí, eu enumerei, né? Lembram que lá no livro de vocês, vocês tinham que enumerar também. Vocês têm aí nessa figura desse desenho, né, os números. E lá no livro de vocês, vocês tinham as palavras onde vocês precisavam enumerar, né, escrever o nome de cada um desses locais, como cada uma dessas coisas são chamadas em inglês. Então, eu enumerei também aí, para ser mais fácil para vocês identificarem. O número 1, a gente tá vendo aí nesse desenho que ele fez, né? Ele colocou o número 1 aí, nessa figura do mar, né? Aí, no mar, ele fez o número 1. E como é que eu falo mar em inglês? Então, eu escrevi aí, né? Lá no livro de vocês tinha dessa mesma forma, né? Essas mesmas palavras. Então, lá no livro de vocês, o primeiro deles aí, ó, número 1, né? Se chama sea, que é como a gente chama o mar, né? Número 2, a gente tá vendo aí, número 2, sand, que é areia, né? É tanto que o número 2, ele tá desenhado aí fora, né? Nessa parte aí da areia, né? Então, número 2, sand, que é areia. O número 3, ele desenhou umas ondas, e aí ele colocou o número 3, né? Ele fez o número 3. Então, como é que eu digo ondas em inglês? Waves, né? Que são ondas. Então, no número 3 aí, nós temos waves, que são as ondas. Very good. No número 4, ele colocou, né? Ele desenhou uma ilhazinha lá atrás, né? Em verde. Vocês conseguem observar aí que ele fez um desenho, né? Uma montanhazinha, tipo uma montanhazinha, né? Em verde, aí pintou de verde. E aí, ele colocou o número 4. E essa montanha, né? Esse localzinho que tem aí, essa ilhazinha, ela é chamada de Island. Então, ilha é chamada de Island. No número 5, ele desenhou aí um salva-vidas, né? Um salva-vidas. E salva-vidas, em inglês, é chamado de lifeguard. Lifeguard. No número 6, né, ele desenhou aí embaixo um protetor solar, né? Um protetor solar. E aí, ele colocou o número 6. E aí, o protetor solar nós chamamos de suntan lotion. Suntan lotion. No número 7, ele desenhou aí esse guarda-sol, né? Esse guarda-chuva aí todo colorido. E aí, guarda-chuva, né? Ou sombrinha, a gente chama de umbrella. Umbrella. O número 8, ele desenhou essa toalha aí embaixo, né? Abaixo dessa umbrella, ele desenhou a toalha. E a toalha a gente chama de towel. Towel. E no número 9, a gente viu aí que ele desenhou esse óculos, né? Óculos de sol. E ele colocou o número 9. E o óculos de sol é chamado de sunglasses. Sunglasses. Somente o óculos é chamado de glasses. Mas como aí é um óculos de sol, né? Então,
faz essa junção, né, das duas palavras, então é chamado de sunglasses. Então, vamos recapitular e vamos revisar, né? Então, número 1, sea. Número 2, sand, que é a areia. Número 3, waves, que são as ondas. Número 4, island, que é a ilha. Número 5, lifeguard, que é o salva-vidas. Número 6, protetor solar, suntan lotion. Número 7, que é a sombrinha, né, o guarda-sol, umbrella. Número 8, toalha, towel. E número 9, que é o óculos de sol, sunglasses. Então, essas aí foram algumas coisas que vocês aprenderam relacionado a beach, que é a praia. Agora, nós vamos ver essa outra figura, que também tem lá no livro de vocês, né? Onde o outro garotinho, que não mostra, né, o rosto dele, mas ele também fez um desenho falando do place, né, do local que ele preferia. E aí ele diz o seguinte, I prefer the country, né, ele prefere a fazenda, né, o campo. Então aí nós vimos também um desenho, onde ele fez um desenho de coisas que existem, né, que tem lá no campo, né, e aí ele também enumerou e a gente aprendeu o nome de cada uma dessas coisas também em inglês. Então, aí ele fez um desenho, né, com várias coisas, e aí a gente enumerou da seguinte forma, conforme tem lá no livro de vocês. O número 11, a gente viu aí que ele colocou nessa estrada, né, ele fez, tem essa estrada, né, ele fez essa estrada, e aí ele colocou o número 11. Então, estrada nós chamamos de road. Número 12, ele desenhou essa casa, né, e aí ele colocou o número 12. Então, já que é uma casa de fazenda, né, nós chamamos de farmhouse. Farmhouse. Por que a gente chama de farmhouse? Porque também é uma junção. Farm é fazenda e house a gente sabe que é casa, né? Então, casa de fazenda, farmhouse. No número 13, ele desenhou esse cavalo aí, né? Esse cavalinho. Parece um burrinho, né? Mas ele desenhou um cavalinho aí. E aí ele colocou o número 13. E cavalo em inglês nós chamamos de horse. O número 14, ele fez aí também, né? Um outro desenho. A vaca dessa vez. E a vaca nós chamamos de cow. No número 15, nós temos o porquinho, que nós chamamos de pig. No número 16, ele fez aí também, né, uma galinha, onde nós chamamos ela de hen. É diferente, certo? Chicken é o frango quando ele tá frito, né? E hen é a chamada a galinha, né? Galinha normal, ela vivinha aí, quintal. No número 17, ele desenhou essa árvore. Essa árvore ele não desenhou só uma árvore, né? Ele desenhou uma árvore e desenhou algumas frutas, né? Fez o desenho de algumas frutas, que parece até dar a entender que é uma maçã, né? Então, ele fez um desenho de umas frutas. Então, árvore frutífera, né? Árvore de frutas, é chamada de fruit tree. Porque também é uma junção. Fruit, fruta, e tree, árvore, né? Então, árvore frutífera, fruit tree. No número 18, ele desenhou também essas flores aí, né? E flores nós chamamos de flowers. No número 19, ele desenhou um trator, né? E colocou aí o número 19, que nós chamamos de tractor. E no 20, ele fez um lago, né? Um lago pequenininho aí, e colocou o número 20, onde lago nós chamamos de lake. Então, aí também nós vimos coisas relacionadas a country, né? A campo. Então, aí nesse desenho a gente aprendeu o nome de algumas coisas que estão relacionadas ao campo. Road, que é estrada. Farmhouse, que é uma casa de fazenda. Horse, cavalo. Cow, vaca. Pig, porco. Hen, galinha.
Fruit tree, árvore frutífera. Flowers, que são as flores. Tractor, que é um trator. E o lake, que é um lago, né? Então, aí, essas foram algumas coisas dos places que nós aprendemos, né? Os places que são esses locais que nós aprendemos, né? Então, esses são os pontos principais que a gente ficou de revisar. Depois disso, a gente também aprendeu sobre as fruits e os vegetables. Vegetables, lembra que eu falei pra vocês que o vegetables a gente não é vegetables, né? A gente fala vegetables. O V e o L sai um pouco apressadinho, né? Vegetables. Então, aí nós estudamos também essas fruits e esses vegetables. Então, aí a gente tinha essa figura, né? Lá no livro de vocês também, desses dois, é o pai e a mãe, né? Com os filhos, e eles estavam indo fazer compras, né? Comprar algumas coisas. E aí nós aprendemos o nome de alguns dessas fruits e desses vegetables. Começando pelas fruits, a gente viu o nome de algumas delas. Por exemplo, aqui na frente nós temos o watermelon. Watermelon, que é a melancia. Grape, que é a uva. Apple, a maçã. Orange, que é a laranja. Banana, que é a banana. E temos aí também a pear, que é a pera, né? Então, essas aí foram as fruits que nós estudamos, né? Watermelon, que é melancia. Grape, uva. Apple, maçã. Orange, laranja. Banana, e pear, que é a pera. Então, essas aí foram as fruits que nós aprendemos os nomes delas, né? E aqui ao lado, nós temos os vegetables, que vocês também aprenderam os nomes, né? Então, aí, aqui abaixo, a gente tem o tomato, que é o tomate. Lettuce, que é o alface. Pepper, pimentão. Pumpkin, aqui que não dá pra ver direitinho, né? Pumpkin, que é a abóbora. Potato, é a batata. E a carrot, que é a cenoura, né? Então, esses aqui são os vegetables que nós aprendemos, né? Carrot, cenoura. Potato, batata. Pumpkin, abóbora. Pepper, pimentão, quase esqueço o nome, quase de pimenta. Pimentão, pepper. Lettuce, que é o alface. E tomato, que é o tomate, né? Então, nós aprendemos também essas fruits e esses vegetables. Depois disso, nós aprendemos também os pronomes this e that. Lembram deles? This e that. E aí a gente viu quando é que a gente utiliza cada um deles, né? Percebam que aí, quando a gente vai utilizar o this, é quando a gente está... quando o que nós estamos falando está perto da gente, né? Por exemplo, a menina aí, ela está perto da maçã. Aí ela fala o seguinte: This is an apple. This is an apple, né? É uma maçã, essa é uma maçã, porque está perto dela, né? Então, a gente usa o this quando a gente está perto daquilo que a gente está falando, né? E aí, a gente viu também aqui o that. That is a pear. Percebam que a pera, ela não está perto do menino, né? Ela está longe. Ele está apontando para longe, né? Então, a gente utiliza o that quando a gente vai falar de algo que não está perto da gente. Então, this a gente utiliza quando vai falar de algo que está perto da gente. E that quando a gente vai falar de algo que está longe da gente, tá certo? Então, a gente utiliza dessa maneira aqui. E aí, nós aprendemos também a falar quando a gente gosta ou não gosta de alguma coisa, né? Lá no livro de vocês tinham essas figuras dessas fruits e desses vegetables que vocês aprenderam, né? Lá na aula.
E vocês precisavam responder, né? E vinha aí a pergunta, do you like? E vinha o nome deles, né? Das fruits e dos vegetables, e vocês tinham que completar com o nome de cada um deles e responder. Yes, I do, se você gosta, e no, I don't, se você não gosta. Então, ó, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fala yes, I do. E quando a gente não gosta, a gente fala no, I don't. Que é o caso desses fruits e desses vegetables aí, né? O primeiro, a letra A, nós tínhamos do you like? E como é o nome desse vegetable aí? Será que você consegue lembrar qual é o nome dele? Isso mesmo, carrot. Do you like carrot? E aí você tem que responder yes, I do, no, I don't. Na letra B, nós tínhamos aí uma fruit, né? Do you like? E o nome dessa fruit, será que vocês também conseguem lembrar o nome dela? Isso mesmo, orange. Do you like orange? E aí vocês precisavam responder yes, I do, se vocês gostam, e no, I don't, se vocês não gostam. Na letra C, nós tínhamos esse outro vegetable aí. É a vez do pepper, isso mesmo, pepper, né? Do you like pepper? Yes, I do, ou no, I don't. E por último, nós tínhamos essas duas outras aí, né? Do you like lettuce and tomato? E aí vocês precisavam responder também yes, I do e no, I don't. Então, para relembrar, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente responde yes, I do. E quando a gente não gosta, a gente responde no, I don't. Então, na aula de hoje, a gente relembrou essas coisas que nós aprendemos no livro de vocês, né? Então, a gente aprendeu hoje, review, né? Foi pra gente rever, pra gente revisar as coisas que a gente estudou. Por exemplo, os places, né? Beach e country. E a gente aprendeu o nome de algumas coisas que estão relacionadas, que pertencem, né? O que tem nesses lugares, tanto na praia quanto no campo, né? E também aprendemos o nome dessas fruits e desses vegetables, né? Que a gente viu na aula de hoje. Então, para lembrar, né? This a gente utiliza quando a gente está perto de algo que a gente está falando, né? E that a gente utiliza quando a gente está longe do que a gente está falando. E aí, a gente viu agora, por último, né? Que quando a gente vai responder se a gente gosta ou não de alguma coisa, a gente responde yes, I do, se a gente gosta, e no, I don't, se a gente não gosta, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente reviu esses dois assuntos, e na próxima aula, a gente vai rever mais outros dois assuntos, vai revisar mais outros dois assuntos que vocês também já estudaram. Eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!